Olá, eu sou José Romero, sou advogado, sou integrante da Comissão de Saúde da OAB Subseccional Campina Grande. Estou aqui, nesse momento, falando para você, meu companheiro, que é homem e que chegamos agora ao momento do Novembro Azul, onde se dá uma atenção maior à saúde do homem, especialmente à prevenção do câncer de próstata. Então, como advogado, o que eu venho trazer a você é a base que a gente tem no nosso direito para proteger você usuário, você cidadão e você paciente oncológico a partir do momento do diagnóstico do câncer. A Constituição Federal, ela garante que a saúde é uma obrigação, é um dever do Estado e direito dos cidadãos. E a partir daí, todo o nosso ordenamento jurídico, todas as leis vêm com o intuito de garantir que você, cidadão, tenha acesso à saúde e a todos os meios pelos quais ela pode vir até você. Dentro do nosso direito, nós temos alguns pontos importantes. Temos vários, na verdade, mas alguns específicos que são de interesse do paciente oncológico. Dentre eles, nós vamos trazer alguns aqui hoje, como, por exemplo, o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Esses dois campos em si, esses dois direitos que são garantidos ao paciente oncológico, tem alguns requisitos mínimos para que sejam preenchidos. Por exemplo, que ele seja segurado do INSS, que ele seja um segurado, que ele contribua para a Previdência Social. Então, essa é uma primeira questão, a primeira necessidade. Dentro disso, a gente tem uma carência que seria necessária, mas que é dispensada ao paciente oncológico. A carência de 12 meses, que no caso, o paciente oncológico não precisa estar dentro dessa carência de 12 meses. Tá? Em seguida, a gente tem o quê? Para o auxílio doença especificamente, ele sendo segurado, ou seja, ele contribuindo para a Previdência Social e que ele venha constatado nele, seja diagnosticado o câncer, e ele venha ter uma limitação temporária, o paciente, você pode se dirigir ao INSS, marcando um momento ali administrativamente, para que seja realizada uma perícia, levando os documentos que você já tem do seu médico, comprovando laudos, resultado de exames e demonstrando a sua incapacidade temporária. Lá você vai ser submetido a uma perícia e aí sim, uma vez constatado, você vai ter o direito a esse auxílio doença por uma invalidade, vamos dizer assim, por uma incapacidade temporária. Tá? E aí sim, aprovado, recebe, e se não aprovado, pode ainda recorrer à justiça, seja por meio da Defensoria Pública, seja por meio de um advogado. Em relação à aposentadoria, por invalidez, nós temos que também é necessário que seja segurado, que também contribua para a Previdência Social. E aí, dentro dessa carência de 12 meses, também não é obrigatória para o paciente oncológico, mas, uma vez constatada a limitação, a incapacidade permanente por meio de laudos médicos, de resultados, de exames, dirige também, marca-se aí sim um momento administrativamente para uma perícia junto ao INSS e submetido a essa perícia, sendo realmente constatada a sua invalidez permanente, vai aí sim passar a receber a aposentadoria por invalidez. Uma vez sendo negada tanto a aposentadoria por invalidez, como porque de repente, pelo INSS na perícia, não constataram a sua invalidez permanente, as suas limitações de forma permanente ou de forma temporária, se qualquer dos dois não for aprovado no INSS, você ainda pode recorrer à Defensoria Pública ou um advogado para ir à Justiça e aí sim passar por todo um processo judicial, outra perícia e ver se é o caso de você vir a receber esse seu direito. Tá? Outro direito também que é muito questionado e os pacientes às vezes acham que é de qualquer maneira que vai receber, é a quitação da casa, do apartamento que vier, o imóvel que você comprou, que ele foi financiado. Tá? Nem todo caso vai ter direito a que seja quitado esse débito que você tem junto à instituição financeira. Na verdade, em alguns casos de financiamentos, é realizado também um seguro no seu contrato, lá na época do início do financiamento, e esse seguro já vem trazendo a possibilidade de que, uma vez que você fique inválido, que aquela pessoa tenha assim, uma invalidez de forma permanente, tá? Ou que ela venha a morrer, o débito dela relativo aquele financiamento será quitado pelo seguro. Se você financiou o imóvel sozinho, todo o débito
vai passar a ser quitado. Se você financiou o imóvel junto a outra pessoa, somente a sua parte, a sua parcela do débito, digamos 50%, é que será quitado pelo seguro. Então é importante que no momento do financiamento foi contratado um seguro que garante que com invalidez permanente ou com a questão de morte, no momento de morte, situação como essa, você terá o direito à quitação do seu débito junto a esse financiamento. Em relação também, um ponto muito importante dos pacientes oncológicos, relativo a medicamentos e tratamentos. O paciente não tem condições de arcar com os custos, seja do medicamento ou do tratamento, ele necessita aí sim recorrer ao SUS. E uma vez que esses medicamentos ou tratamentos não lhe sejam garantidos, esse paciente tem o direito a recorrer à justiça para que os medicamentos e tratamentos sejam de fato garantidos a ele. E aí é que o paciente pode procurar tanto a Defensoria Pública, seja ela estadual ou a Defensoria Pública da União, a depender se vai ser contra o município, contra o Estado ou contra a União, para solicitar e para requerer o seu direito a medicamento e tratamento. Também o paciente pode solicitar o auxílio, além de um advogado, contratar o seu próprio advogado, para que o procedimento venha, muitas vezes, se ele perceber que a Defensoria Pública está com uma demanda muito grande, o próprio advogado vai poder também ajuizar essa ação. E aí ele vai precisar de laudos médicos, exames, e que seja demonstrado ali, naquela prescrição médica, a urgência, naquele laudo demonstrando a urgência, todos os documentos médicos que demonstrem a situação de saúde dele, a urgência e a necessidade que ele tem daquele tratamento ou medicamento, não podendo deixar aquilo para depois, até porque o paciente oncológico ele já tem pressa em todos os seus tratamentos e no uso dos medicamentos. Então aí ele vai recorrer ou à Defensoria Pública ou a um advogado com esses laudos, com esses exames e pedir que sejam a ele garantidos tratamento e medicamentos. Lembrando que quando o paciente oncológico ajuiza uma ação ou recorre à justiça, ele tem direito à prioridade processual, tá? Na tramitação, que eu quero dizer. Ele tem direito à tramitação processual de forma prioritária. Isso é garantido a pessoas com doenças graves, ao paciente oncológico, a idosos. E lembrando ainda que o paciente oncológico ele tem ainda mais prioridade na tramitação processual. Tá? Então, o seu advogado, você mesmo, se estiver recorrendo ao juizado especial, por exemplo, sem advogado, você vai constar lá e apresentar exames que demonstram que sou paciente oncológico, então tem o direito à tramitação processual com prioridade, ou seja, para correr de forma mais célere. É um direito garantido também a todo paciente oncológico. Outro direito garantido ao paciente oncológico, garantido por lei ao paciente oncológico, é o saque do FGTS. Na verdade, na fase sintomática, o paciente oncológico pode ali fazer a retirada, o saque dos valores referentes ao FGTS que ele tem direito. E não somente ele sendo o paciente, ele tendo o diagnóstico de câncer, mas também quando ele tem um dependente que tenha diagnóstico de câncer, seja um filho, esposa, enfim, aquele dependente que consta no imposto de renda, ele poderá também fazer o saque do FGTS. Em relação ao transporte gratuito, muitos pacientes acreditam que o simples fato de ser um paciente oncológico lhe garante o transporte gratuito no ônibus dentro da sua cidade. Na verdade, sobre o transporte, sobre a gratuidade dentro da cidade, é necessário que o próprio município ali esteja tratando desse assunto. Ocorre que muitos pacientes oncológicos, acontece em muitos casos, acabam com alguma limitação física e que sim se enquadra como uma deficiência física. Nesse caso, ele passa a ter o direito, em alguns municípios, dependendo da legislação municipal, a ter o transporte público gratuito. Então depende de fato se ele foi acometido pelo câncer em razão da doença ou de tratamento, de procedimento cirúrgico, ele passou a ter limitações físicas que ele enquadram naquela categoria. E aí sim ele vai passar a ter o direito ao transporte público gratuito dentro daquele município. De forma geral, o paciente oncológico, atrás de seus direitos, atrás seja do medicamento, de tratamento ou qualquer dúvida de direitos que ele tenha, ele pode recorrer ou se dirigir à Defensoria Pública Estadual ou à Defensoria Pública da União, dependendo de qual ele possa encontrar em sua cidade. Então você, paciente oncológico, vendo limitações que lhe são impostas ou vendo direitos que você acredita que tem, que lhe foram informados que você tem, dirija-se à Defensoria Pública da União ou
da Defensoria Pública Estadual, e lá você pode ser orientado de que forma você pode chegar àquele direito, caso ele esteja realmente, não lhe esteja lhe sendo entregue. Então, nesse caso, são os locais mais indicados para que você possa recorrer a um defensor ou a algum estagiário ou qualquer pessoa que esteja naquele local para lhe indicar da melhor maneira qual o procedimento a seguir. Da mesma forma, há lugares como o Hospital da FAP, em Campina Grande, que tem um amplo conhecimento dos meios que todo paciente oncológico deve seguir para que ele possa ter o seu direito entregue. Então, esteja junto, a FAP é um parceiro de você, paciente oncológico.